Pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast. Sejam muito bem-vindos. Para começar, recados de sempre, né? Vou pedir para vocês seguir nas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Nós estamos no Instagram, TikTok, Kawaii e Spotify e também no YouTube. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações aí também para ajudar a gente, tá? Os vídeos vão chegar em primeira mão para vocês fazendo isso. Sejam muito bem-vindos. Esse episódio, pessoal, é um episódio especial LLE Contabilidade, uma super parceira do PHcast que está com a gente aí há 2 temporadas e vai continuar, se Deus quiser, nas próximas. Hoje a gente vai conversar, né, bastante aí nesse episódio especial, falar sobre LLE e também falar sobre reforma tributária, esclarecendo aí várias dúvidas, fake news, trazendo informação de qualidade para vocês. Para isso, eu estou recebendo aqui um representante da LLE, Dirceu, seja muito bem-vindo. Paulo Henrique, muito obrigado pelo convite. Fico satisfeito em estar participando aqui desse momento, em estar apresentando, né, a nossa empresa, a nossa marca e também estar discutindo esse assunto aí que está com febre no momento e é o momento do empresário viver esse tema este ano. Sempre que eu tenho falado sobre a LLE nas últimas divulgações aqui durante os episódios, eu sempre falo, né, que vocês estão sempre estudando, buscando novas tecnologias, informações, né? Não somente sobre a reforma, mas da área contábil Sim, mesmo, né? sim. Mas o ano de 2025 foi muito intenso para vocês em busca desse conhecimento para ajudar toda a população, né? Sim, sim. A gente pode falar que os últimos 7 anos que a gente tem vivido, a gente está buscando muita inovação, conhecimento e tecnologia para dentro do nosso escritório, para os nossos clientes, né? A partir do momento que a gente, sócio, né, tomamos a decisão de sair de São Gotardo, de buscar novos horizontes, entender o que para fora do trevo está trazendo de novidades, de tecnologia. Nosso escritório evoluiu muito, cresceu muito, né? Então, esses últimos 7 anos, e principalmente o ano passado, a gente focou muito em conhecimento, network, trazer inovações aí. O escritório ele tem deslanchado cada vez mais. Até para fazer essa gravação, pessoal, foi complicado por agenda, né? Toda semana tem em São Paulo, aí fica complicado. Pois é, estamos, como se diz, corrido, né? Devido a alguns cursos, compromissos, expansões, né? Recentemente agora a gente inaugurou mais uma filial em Araxá, estamos chegando aí com uma sede em Araxá também, e acaba complicando um pouquinho a agenda, mas deu certo. Vai dar Estamos aqui certo. para bater esse bate-papo, conversar aí. Eu quero começar, Dirceu, já te agradecendo, né, pela parceria, você representando a LLE aqui, mas toda a equipe, né, agradecer vocês por acreditarem no PHcast, receber a gente tão bem todas as vezes que a gente vai lá para fazer os vídeos, né, reuniões também, porque a contabilidade LLE tá com a gente também, tanto pessoalmente como no PH e no PHcast, né, Sim, Dirceu? sim. Então, obrigado por acreditarem no nosso projeto, por ajudarem a gente a fazer isso aqui, fazer esse podcast, trazer tantas histórias que a gente a voz aqui, graças a vocês a gente consegue. Sim, a gente que fica feliz em participar com você, né? Aqui é uma cultura de São Gotardo que fala um pedacinho de cada uma de suas histórias e a gente fica feliz em estar contribuindo, né? E eu não estaria aqui se não tivesse, né, o apoio e confiança do meu sócio, da minha esposa, dos meus funcionários, né? Então, sem eles eu não estaria aqui, né? A Lelé estaria onde está, no lugar que estaria hoje, né? É, show de bola. Você falou já do quadro societário, né? Deixa eu pedir para você se apresentar e falar um pouquinho sobre a LLE também. Você se apresenta e já emenda aí falando da empresa. Então vamos lá, me chamo Dirceu, sou filho do João e da Oraina, tenho aí 39 anos, né? Formei na Uniaraxá, tenho 16 anos aí de formação, de profissão, de empresa, a LLE, sou casado com a Tássia, tenho 2 lindos filhos, Maia e Braia, né? Sou católico, gosto muito da minha família, da minha profissão, das minhas empresas. Hoje eu sou sócio proprietário da LLE Contabilidade, da Somos Consultoria e também da Papelaria ABC. A gente está aí com 16 anos, a LLE foi nossa início, né, de tudo que começou, onde eu tenho sociedade ali com o Ricardo, né, a esposa dele, a Carla, que é minha irmã. Então a gente tem aí esse trabalho durante 16 anos, foram muitas conquistas, vitórias, né? E muitos desafios também, porque os desafios nos molda, né? A ser mais forte, a se tornar o empresário que a gente é hoje, né?
E ao longo desse tempo a gente teve muitas pessoas boas no nosso caminho, que são nossos colaboradores, né, que já passaram e estão com a gente. Então, sem essa equipe que eu tenho, a gente não estaria aqui, a LLE não estaria expandindo do jeito que está, né? Então, a gente tem uma gratidão muito grande com a equipe e o carinho de cada um também. E você, cliente, que nos confia, que nos dá a liberdade de mostrar, de apresentar o nosso trabalho, né? E agora, igualzinho você posicionou, né? O PH já está com nós aí 2 anos na contabilidade, tá, como se diz, confiou também no nosso trabalho. Então a gente fica satisfeito, né? Que tudo começou aqui em São Gotardo nos recebeu e a gente está aí expandindo para fora aí já em várias cidades e em alguns estados também. Ser empreendedor, ter empresa, é algo complicado hoje em dia, né, Dirceu? E pra mim fez toda a diferença quando eu entrei pra LLE, quando eu tive esse suporte de vocês, porque a gente já tem tanto trabalho, tanta coisa pra pensar, pra organizar e aí vem as leis, né, essa parte mais burocrática. Não é fácil de entender tudo e a gente fica meio perdido. Será que eu tô fazendo certo? Será que não? O que que eu preciso fazer? Movimentar diferente? O que que tá acontecendo? Então esse suporte que vocês prestam faz toda a diferença mesmo, no dia a dia mesmo, né? Pois é, eu fico feliz e é um dos feedbacks que a gente tem dentro do escritório é justamente esse pegar na mão e andar, esse apoio, esse carinho, é acompanhar, orientar, falar o que pode, o que não pode, né? E justamente a gente lida ali com sonhos, né? Empreender é sonhos. É sonho de quê? É de eu ter uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Eu dar aqui um conforto para minha família, né? Então, se eu lido com sonhos, eu tenho que ter carinho, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter amor para aquilo que eu faço, né? Desafios todo mundo tem na minha profissão, na sua, faz parte e nos amadurece e deixa a gente como profissional cada vez forte, né? Para levantar cedo e enfrentar o dia. Então, é o que nos motiva ali no escritório, porque a gente sabe que a gente lida com sonhos. Problema todo mundo tem e a gente está ali para justamente pegar na mão do empresário e falar assim: vamos resolver o seu problema. Então, é por isso que a gente tem ali essa cultura, né, de abraçar o cliente, de entender o sucesso do cliente, entender a maior dor dele e ajudar a resolver isso, né? Então, é por isso que a Lelé vem destacando aí. E vocês se preparam para isso, né? Acho que a gente pode começar a falar sobre a temida reforma tributária que tanto é falado, né? E a gente ouve tantas notícias, às vezes informações que surgem distorcidas. E vocês buscando essas informações e estando preparados para atender os empresários, os clientes de vocês, podem contar e deixar aqui registrado um pouco do que é de fato essa reforma e falar um pouquinho disso, né? Antes da gente começar, eu quero explicar para quem está assistindo a gente, ouvindo, que é um episódio especial, né? Geralmente a gente ouve histórias aqui das pessoas, né? Mistura a vida pessoal, vida profissional, mas hoje a gente vai focar na reforma tributária para esclarecer de fato, né, as dúvidas, né, trazer informação de qualidade para vocês. E futuramente aí a gente volta, pensa nessas histórias pessoais aí, tá, pessoal? Hoje o Dirceu já se apresentou e a gente vai falar de coisa séria agora. E para isso, a gente conversando aqui, organizamos alguns blocos de perguntas para ir direcionando esse episódio, né, Dirceu? Então eu vou te fazer as perguntas e a gente vai conversando, trocando ideia, esclarecendo para o pessoal, né? Para começar, eu queria que você falasse assim um pouquinho de fato do que é essa reforma tributária, né? Por que tá gerando tanto movimento, tanto burburinho, né, em redes sociais e, de fato, por que disso? Igualzinho você falou, um assunto técnico e chato, né? Porque Assusta as pessoas, né? a maioria dos empresários, a última coisa que ele quer saber é falar de imposto, porque assusta, é oneroso, é dinheiro que está saindo do caixa, né? A gente está vivendo um momento, né, a partir de 2027, a reforma sobre o consumo, né? Então, é sobre o consumo que é onde tem ali a tributação, né, do imposto sobre minhas vendas. Então, o que a reforma está vindo? Ela está vindo aí para mudar algumas coisas sobre as questões tributárias, aonde está saindo uns impostos que deixarão de existir, entrarão novos impostos, né? Então a gente tem aí entrando aí a parte federal, o CBS. O CBS ele vai estar substituindo o imposto chamado PIS e COFINS, né? Então o PIS e COFINS está saindo aí
Deixando de existir. deixando de existir e entra a tributação do CBS. E a questões municipal e estadual sai o ICMS e o ISS, que é o imposto do município, e entra o IBS, né? Eles estão substituindo. A Dirceu, mais antes, o ICMS era cuidado aqui pelo Estado e o ISS pela Prefeitura. Com eles saindo de cena e tá entrando no CBS, estão criando agora um órgão gestor que é onde vai cuidar dessa tributação do IBS a partir de agora. Então, meio que reformulando essa parte de tributos, equilibrando a questão tributária perante que eles estimam, né, que está defasado. E agora está vindo essa reforma aí com tudo a partir de 2027, aonde o empresário tem que começar já a organizar, ficar atento, né? Então a gente aí, tanto a LLE, está começando agora as últimas fases de treinamento para pegar justamente o que está mais de atualizado no mercado, e onde a gente vai entrar com consultoria tributária, ofertar para os nossos clientes, para os demais, em reuniões, a gente vai fazer algumas palestras, eventos, para justamente começar esse ano de 2026 a organizar a casa dos empresários para já fazer essa transição para o ano 2027, que ela já entra com tudo. Então 2026 agora é uma organização de casa mesmo. Eu achei que já era agora, que tava, como se diz, já tá, como se diz, para ontem. E não é, na verdade. A gente tem um tempo para se organizar. Justamente. Agora entrou a fase de preparação. A preparação o quê? Que as notas fiscais já vem destacado esse imposto de IBS e CBS na nota, né? Então já vem ali 0,1, 0,9, que somando os dois dá 1%. Já vem ali a fase de destaque na nota fiscal desse imposto. O porquê disso? Para justamente o governo já entender se está rodando ok, se as classificações dos produtos já foram reajustados, muda com a nova a classificação agora que teve, e ele vai atualizando o sistema nesse ano para ver se está rodando bacana, porque quando começar 2027, se rodou ok, já entra com a nova fase, com as novas alíquotas, um novo jeito de tributar, de recolher imposto, de 2027 para frente. E os impostos realmente vão aumentar? Ou é mais essa organização mesmo? Temos um impacto em questões de aumento de impostos, sim. Alguns segmentos nem tanto, mas outros terão impacto. O meu, por exemplo. O meu, que são prestadores de serviço, é um dos que serão mais impactados perante a reforma tributária. Então, hoje, empresário que tem a prestação de serviço, ele será impactado por quê? Porque a gente sai de uma alíquota aqui, do Simples Nacional, nem tanto a impacto. Aí a gente tem que fazer um estudo tributário. O que é o impacto? Eu vou explicar do início para entender. O IBS e o CBS, os dois formam o IVA, né? Que é a classificação. Eles estimam que aqui vai gerar em torno de 26,5% a 28% de imposto à carga tributária. Então, para eu ser contribuinte do IVA, eu tenho alguns caminhos. Eu vou ser no lucro presumido, no lucro real, no Simples fica na opção da pessoa se ele quer ser contribuinte ou não. Se eu for ser contribuinte, toda nota que eu emito, eu vou gerar crédito para o meu cliente. Eu sou contribuinte e emiti uma nota aqui de R$1.000, vamos pôr a alíquota aqui de 28%, então eu estou gerando aqui para ele 1.000 vezes 28, R$280 de crédito para ele. Eu sou contribuinte. Agora, se eu não for contribuinte, eu vou gerar o crédito proporcional à alíquota do Simples. Talvez aqui 3, 4, 5%. Então, a discrepância aqui é grande, o que eu gero de crédito. Aí vai impactar quem? Quem que é o que consome o meu serviço? Essa classe que consome o meu serviço, eles são contribuintes do IVA ou não? Porque eles, se forem contribuintes, eles vão querer crédito. E como eu não gero crédito para eles, eles vão balancear se vai querer eu como fornecedor deles ou não. Aí aqui tem impacto. Porque, por exemplo, você aqui é um empresário, a sua classe de cliente, a maioria dos seus clientes são contribuintes do IVA, que se eles forem, eles vão querer crédito. Aí te impacta em imposto.
Porque você pode ser optante pelo Simples, mas a parte, que é o IVA, você vai contribuir à parte. E o restante dos impostos dentro do Simples. E isso vai impactar no seu imposto e vai aumentar a sua carga tributária. Agora, se eles eu não quero a nota do PH que me gera crédito, então não vai ter muita mudança para você, entendeu? Eu, como contador, eu vou orientá-los que todos que foram contribuinte do IVA, que todos procurem crédito, porque é dinheiro na mesa. Então, se eles estiverem consumindo algum serviço de alguma empresa no Simples que não gera crédito, eles estão deixando dinheiro na mesa. Né? Em vez de pegar 28% de crédito, eles estão pegando 3, 4%, ou seja, eles estão jogando aqui 20 e poucos por cento fora. A minha aqui é simples. A sua é simples. Aí, nesse caso, o que acontece? Eles vão procurar fornecedores que são contribuintes para gerar crédito. Por quê? Porque é aquele detalhe. Eu compro, gero crédito. Eu vendo, gero débito. Eu vou recolher a diferença. Se meu crédito for insuficiente, eu recolho imposto. Então, o impacto, cada negócio tem o seu modelo de análise. Por isso que é fundamental, a partir de agora, planejamento. Planejamento é fundamental a partir desse ano de 2026. Que é ali que você vai saber se você continua ou se você tem que mudar o seu negócio. Se mudar, que impacto que tem? Esse impacto, eu vou conseguir manter o meu preço? Vou ter que reajustar? Que estratégia que eu vou fazer? Porque aqui vai abrir uma oportunidade, porque muitos vão optar por manter do mesmo jeito que está. Mas vai ter um mercado gigantesco querendo crédito. Você vai estar nele? Ai, gente do céu, agora já me deu um tico-tico aqui no coração, porque não é fácil não. Planejamento. Vamos marcar a reuniãozinha para Vamos ter que planejar, conversar. estudar. É isso aí. Agora, esse ano, a vida do empresário é isso. É planejar. Que caminho que eu vou tomar? É fundamental. E é o que a gente está vindo agora com inovação, com sistemas inteligentes para isso, que simula cenários, o seu cenário esse, antes da reforma e pós-reforma. Então a gente está vindo com um novo serviço na contabilidade, que é a consultoria tributária, justamente para ofertar nisso. A gente vai ter algumas modalidades que ainda não foram divulgadas, que vão ser novos, que é justamente para apoiar o empresário. Você quer um estudo? Eu tenho. Você quer um acompanhamento mensal? Em termos de consultoria, também eu vou ter. Todo mês eu vou atualizar, todo mês eu vou te falar qual o caminho, e a gente vai organizar a casa agora, no resto de 2026, fazer a transição e ser um modo estratégico. Tem uma pergunta aqui que eu não sei, mas pelo que eu entendi pela sua fala, o impacto é mais para os empresários. Mas eu vou fazer ela. Quem realmente será mais impactado? A pessoa física, a empresa ou o MEI? Vou falar que ambos, depende também do segmento. O MEI é a mesma ideologia de uma empresa normal, no simples, lucro presumido e lucro real. MEI, o próprio nome fala que é o microempreendedor individual. Ele é limitado, né? Ou seja, ele pode faturar ali 6.750 por mês ou 81 mil ano de janeiro a dezembro. Mas tem MEI que fatura mais que 6.750. Como que vai ser isso? A fiscalização agora vai ser mais pertinente. Por que vai ser pertinente? O governo está implantando um módulo de retenção de imposto. O imposto, hoje, ele é pago o quê? Eu faturo, no final do mês a contabilidade apura, manda a guia, você paga. Ou seja, durante o mês você fica trabalhando com dinheiro que é seu e do governo, né? Você paga no mês seguinte. O governo vai implantar uma ferramenta chamada Split Payment. O que é isso? No ato que eu fazer uma venda e eu recebo ali no Pix, o governo vai separar quem contribui 28% para ele de imediato e você recebe o líquido. Então, o MEI, o que tem que ficar atento nisso aqui? Eu estou movimentando, eu estou ultrapassando acima de 6.750, a fiscalização vai ser maior em cima disso. Entendeu? Então, hoje eu recebo muito no escritório um MEI que da hora para outra o CNPJ está bloqueado, da hora para outra está com problema, e na hora que a gente vê eles, ultrapassou o limite. Então, isso aqui, a fiscalização vai agir mais rápido. Hoje ela não age tão rápido. Dependendo, ali passa 2 anos, 3 anos, e a Receita retroage. Hoje, a tendência é que a fiscalização seja mais pertinente e mais abrangente nisso aqui. Então, o MEI vai ter um impacto nisso aqui. Se realmente você é MEI, você é MEI. Fatura abaixo de 6.750.
CPF, o que que acontece? Eu hoje sou autônomo. Eu declaro tudo que eu ganho no meu imposto de renda? Ok, tô certo. Não, Dirceu, durante o ano aqui, movimentação de cartão, Pix na minha conta e tal, dá uma média aí de 15 mil por mês. Na época do imposto de renda, eu vou lá e declaro que eu ganho 4, 5, opa, você tá sonhando 10 mil? 10 vezes 12, 120 mil, você acha que a Receita vai continuar aceitando isso? Não. A gente está passando aí por uma transição da reforma do consumo e da renda. A renda por quê? Porque a partir desse ano, a isenção passou até 5 mil. Quem ganha até 5 mil é isento de imposto de renda. Né? Quem ganha acima de 5 é tributado. Então, ela fez esse ajuste amarrado por quê? Para um andar ao lado do outro. Então, tem que ter aqui um controle, tem que ter aqui um estudo, né, para se compensa realmente manter alguma movimentação que eu tenho como autônomo no CPF, ou se eu formalizo isso, né, para não ter uma sanção, uma penalidade futura que isso possa impactar a pessoa, que dos últimos anos para cá está muito pertinente as fiscalizações. Então, é um Tá tudo cuidado. muito cruzado, né? Sim, sim, Você falou dessa transição que vai valer de fato para 2027, sim. né? Então, esse ano as pessoas já precisam se adequar, né, em relação a valores, em relação a ajustes, a tudo. A estratégia que a gente pondera, né, então orientando alguns clientes, e vamos começar aí agora em eventos orientar, é o quê? Quem é comércio, a validar o seu cadastro de produto, porque a parte de classificação e a tributação vem da classificação do produto, o NCM correto, né? Será que aquele produto que eu estou cadastrado no meu sistema está com o NCM correto, do meu produto certo? Porque se ele tiver, ele está com a classificação e a tributação correta. Agora, vai que aquele produto ali ele tem um benefício fiscal e eu estou utilizando outro NCM que esse NCM não tem. Talvez eu estou pagando imposto a mais sem saber. Então, a gente vai orientar o quê? Todos os clientes que é comerciante, a gente fazer uma nova classificação de produto. Então, a gente vai ofertar o serviço, vai pegar ali a base de dados desse contribuinte, a gente vai estudar NCM por NCM, vai classificar conforme as novas regras da reforma tributária, né? Já com padrão já para a reforma tributária, para ele já estar pronto para começar o ano 2027. E o outro planejamento é o quê? É estudar os impactos da reforma tributária no seu negócio. Então aí a gente vai pegar toda a movimentação e vamos fazer cenários, né? O que, que é antes da reforma e pós-reforma? O que, que está me impactando? O que atitude que eu tenho que fazer? Se eu optar em ser contribuinte do IBS, ou se eu for obrigado também, quais fornecedores que eu posso comprar e quais que não? Existe toda uma estratégia aqui, entendeu? Hoje, a reforma vai impactar muito o meu fluxo de caixa. Porque se eu comprar de um fornecedor e esse fornecedor não manter o pagamento do imposto dele em dia, eu não posso ter crédito. Se eu não tenho crédito de 28% aqui na compra de um produto, eu vou pagar 28% na saída, Aí a conta não bate. justamente. Então, a reforma vem para impactar o empresário, aquele que não faz planejamento. Então, aquele que não tem planejamento, não analisa os seus números. Esse sim vai ser muito impactado na reforma tributária. Mas em caso de prestadores de serviço, no caso não tem um produto, é um serviço. Aí, a gente vai analisar o quê? Quem que é o seu maior foco de clientes? Hoje eu tenho clientes na minha carteira, se eu tenho 10 clientes na minha carteira, de 10 clientes, 2 é contribuinte de IBS e o restante não é. É consumidor final, é um só Zé ali. Então, beleza, opa. Vale a pena eu transformar todo o meu negócio para contribuinte do IBS? Eu pagar 28% na minha nota de serviço aqui por causa de 2? Entendeu? Então, opa, então não faz sentido. Aí eu tenho que negociar com ele de alguma outra forma. Então, são casos que têm que ser muito bem analisados para não ter impacto no seu negócio. Porque se tiver, a gente vai ponderar. Ó, PH, para você ser contribuinte agora, você vai subir o seu imposto aqui de 6, um exemplo aqui para 28. Topa? Top. Você vai dar conta de repassar, porque o imposto, quem paga é o contribuinte, é o seu cliente, entendeu? Então, Gente, mas é muita coisa, né? De 6 é, para 28. aí, logicamente, a gente vai pegar alguns créditos de quem que é seus fornecedores. Ah, Dirceu, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Opa,
Ele gera crédito, quem você está comprando? Gera. Opa, então eu tenho 28% de crédito. Se eu não gera, ixi, então aqui já está me impactando. Então, cada empresa, ela tem um cenário, ela tem um cuidado, ela tem que ser planejada. Então, ou seja, o mesmo cenário que é para você, não reflete o João ali da esquina, um outro Paulo ali que talvez tenha o mesmo PH Cast que você. Depende, são cenários diferentes, entendeu? Talvez o seu foco aqui é muito a questão de clientes de empresa, o outro PH Cast ali que é outra Pessoa física. pessoa física. Então, ou seja, aquilo ali não faz sentido nenhum mudar o cenário dele. Para que ele vai mudar o cenário dele, pagar mais imposto, gerar crédito, se o contribuinte dele não quer esse crédito? Então vai manter. Resumidamente pra mim. Dependendo, sim. Não só para você, para mim também como empresário da mesma Porque forma. olhando aqui são só empresas, né, gente? Ó, No caso, ferrei. E quem paga é quem? Nossos clientes, infelizmente, porque a gente repassa a conta. O governo cria, a gente adapta e o nosso cliente sente o impacto. Né? Então, alguns cenários, alguns segmentos terão impactos realmente na reforma. Outros, nem tanto. Outros não vão sentir, vão continuar da mesma forma. Mas desde que tenha planejamento. Por isso que vai ser importante esse acompanhamento, né? Junto Perfeito. com os contadores aí, as Perfeito, empresas. perfeito. O contador, nesse momento, é fundamental no papel para essa transição. Ele tem que estar do lado do empresário, entender o negócio, simular opções para ver qual o caminho que o empresário ali vai tomar. E acho que a pergunta que eu ia fazer aqui, acho que foi respondida, né? Na vida real, o que muda no bolso de quem tá nos ouvindo? Infelizmente, mais imposto no primeiro momento. No Elas cenário que a gente está vendo, algumas coisas serão impactadas. provavelmente os produtos vão ficar mais caros, serviços também. Sim, Todo mundo pagando mais imposto sim, e para conseguir manter um negócio, não sim, tem como. sim. Existe, no primeiro momento, o que será mais impactado é a questão do serviço. Existem alguns benefícios, por exemplo, quem é médico tem alguma redução, contador tem uma pequena redução, algumas particularidades, existem algumas reduções, muito poucas, mas tem. Mas a classe, né, ainda mais na nossa cidade, São Gotardo, onde ela é voltada muito para o agro, e o agro absorve muita contratação de serviços, terá algum impacto nisso aqui. Infelizmente, é uma notícia que não deixa a gente feliz para trazer para o empresário essa Que ó, questão. desolado. É, Temporada acabando, já estamos aí começando outra, e aqui minha cabecinha já tá. Eita. cálculos e cálculos que vamos ter que fazer. É isso aí. A gente vai ter que Dirceu. sentar, a equipe da LLE lá do Departamento Fiscal sentar, fazer as contas e montar. O Paulo Henrique, ó, nosso caminho é esse. Vamos trilhar nele? E assim vai. Beleza. Vamos falar de imposto de renda, que já entra Vamos. numa outra. Agora é mais pessoa física, né? Sim. Teve as mudanças aí de valores, né? Onde as pessoas precisam declarar ou não. Sim. Mas tem a polêmica dos 30%. Né? Falando desse ponto, né? A polêmica, imposto de renda. Eu vou fazer a pergunta direto. A Receita vai taxar 30% das movimentações bancárias? A Receita ela não taxa movimentação bancária, ela taxa renda, né? Então, aquela movimentação sua é uma renda? É. Se eu aqui recebo movimentações da minha renda, de alguma atividade que eu tenho. Então, durante o mês aqui deu 10 mil. Beleza. Você está fazendo carnê-leão, porque quem é autônomo, o correto é fazer carnê-leão mensal. Não, não tô. Beleza. Essa renda sua se refere a uma atividade, um exemplo, eu sou dentista. Se refere a uma atividade minha como dentista autônomo? Opa, o correto é eu, como dentista, fazer aqui um carnê-leão. Esse carnê-leão ele tem impacto tanto em imposto de renda também como em INSS. Se eu não estou fazendo, eu estou burlando e quebrando uma regra. Não estou. Então, beleza. Aí, como você declara o imposto de renda? Se eu vou lá e declaro como autônomo lá 5 mil. E pago o meu imposto sobre 5. Então, beleza. Então, você está prestando conta, porque a declaração é nada mais, é uma prestação de conta da sua renda e da sua oscilação patrimonial do ano para o outro. A sua oscilação patrimonial está compatível com o que você ganha? Tá, então tá dentro.
Então, olha lá, declarei 5 mil, minha oscilação patrimonial está dentro dos 5 mil, ok. A Receita, ela tem cruzamento de informações e dados. E além daquele cruzamento ali, está importando que a sua renda é de 10. Você declara que ganha 5. Ela pode sim questionar esses outros 5 mil. Então não existe limite de 10, de 20, de 30%. Então, todo mundo que movimenta aquilo que é declarado e pago de imposto está sujeito a questionamento da Receita numa malha fiscal, né? Então, para você que quer dormir tranquilo, não quer ter problema nem pela pessoa física, nem pela empresa, hoje tudo que é palpável pelo fisco, o que é palpável? Tudo que a gente movimenta hoje pelo banco, né? Porque o banco ele passa informações para o fisco. Isso já é real, né? Não Isso é já é algo real. novo. Não, já é Tem real. até uma pergunta aqui: o que a Receita já enxerga hoje nas movimentações? Então ela já recebe essas informações mensais. Existe a declaração chamada SPED financeira, que é entregue pelos bancos. Então ela sabe ali o que você movimenta por mês, né? Então ela cruza com aquilo que ela tem, com aquilo que a agente contador e o contribuinte entrega, né? O contribuinte entrega o imposto de renda, a gente contador entrega o imposto de renda, as empresas entregam as declarações. Tá batendo com a movimentação financeira? Tá, então eu tô tranquilo. Não, eu não declaro tudo que eu movimento. Opa, aqui pode ser um sinal de alerta. Aqui você está correndo risco, tanto na pessoa física como pessoa jurídica. Aqui você pode ser questionado referente aos últimos 5 anos de movimentação da sua vida. E aqui o fisco pode te tributar, esse tributo pode gerar multa e juros, e ainda ele pode te aplicar uma multa por sonegação. Então é um risco. E aí o buraco é bem mais embaixo, quando Sim. acontece isso, né? Sim, aí quando acontece, infelizmente, nós como os contadores só tem uma opção: parcelar. Entrar em contato, verificar se tem alguma brecha, se não tiver, verificar o máximo de parcela que a gente consegue e passar para o contribuinte. Ó, o que eu consigo fazer é somente isso. Infelizmente, por isso que a gente não pode E dar aí é brecha. onde acontece muitos problemas de, às vezes, as empresas não conseguirem nem se manter, né? Sim, sim. Porque o que acontece? Porque quando vem uma malha dessa, uma fiscalização dessa, você não está preparado no seu fluxo de caixa esse valor. Então, ou seja, dependendo ali, hoje já tá desafiador para o empresário manter o negócio dele por causa da concorrência, questões tributárias, enfim. Então, todo mundo hoje já trabalha com uma margem muito apertada, né? E ainda vem uma surpresa dessa, aonde realmente pode impactar e fazer chegar ali a falência, né? Alguns casos assim que infelizmente Acontece. acontece. Dirceu, a gente escuta muita notícia e junto com essas notícias vem muita informação distorcida, né? E pode vir fake news no meio disso tudo aí, Sim. né? Então, tem algumas aqui que eu queria, às vezes você já respondeu, mas eu queria que você falasse, né? Afinal de contas, o Pix vai ser taxado? Não, o Pix não é taxado. O que é taxado é renda. Então tem nada a ver. Transferência entre contas próprias gera imposto? Não, da minha conta, para minha conta, isso aqui não é uma renda. Então, ou seja, não tem tributação, não gera imposto, não tem nada. É simplesmente eu tirei daqui e eu pus o dinheiro aqui. Mesmo sendo, por exemplo, trazendo para minha realidade, tem a conta PJ e a conta PF. Perfeito. Aí já era. Aí o que que acontece? Esse ano, a partir de janeiro de 2026, na reforma da renda, o governo ele teve uma pequena alteração que é referente aos lucros, né? Então, mensalmente, o sócio que retira mais que 50 mil no mês, ele é tributado 10%. Se você tira menos que 50 mil no mês, você é isento, então você não paga imposto. Então, quando o empresário transfere da conta da empresa para a conta do CPF, ou esse aqui é o salário dele, que é o Prolabore, ou é o lucro. E para ser lucro, ele realmente tem que ter lucro. Minha receita, ela tem que ser maior que minhas despesas. Caracterizei como lucro até 50 mil, é isento. Eu não pago imposto. Agora, se transferir a esse valor acima de 50, aí eu sou taxado em 10%. Então, é fundamental uma coisa que a gente alerta até os nossos clientes, que se porventura chegar a fazer alguma transferência da PJ para a pessoa física do sócio acima de 50, nos consulte o contador. Senão pode ter aí uma tributação e receber aí uma malha, ou alguma surpresinha à frente. Qual o risco de misturar conta pessoal com conta da empresa? Esse é um dos maiores problemas que o empresário tem. E é uma coisa que a gente pega muito com nossos clientes ali na LLE.
existe aqui o princípio da entidade, né? Por mais que a empresa seja minha, eu tenho que separar o que é da empresa, o que é meu é meu. A conta da empresa paga as despesas da empresa, da atividade da empresa. Se sobrou, é meu lucro. Aí entra no que eu acabei de falar. Então, se sobrou, paguei todas as contas da empresa. Ah, Dirceu, mas eu tenho aqui despesa de água e luz, eu não pego nota. Não, é da empresa. Então, você tem que transferir aqui o talão de água, de energia. Eu tenho aqui uma despesa de alimentação, de limpeza aqui com sabão. É tudo da empresa? Tudo você tem que pegar nota. É gasto da empresa. Então, tudo tem que ter nota, pago pela conta da empresa. Tudo que entra lá eu estou emitindo nota, então estou andando corretamente. É princípio de entidade aqui. No final sobrou meu lucro. Esse lucro aqui, na hora que. Aí eu preciso dele para me sobreviver. Eu preciso desse dinheiro para pagar minhas contas, para me conquistar meus sonhos também. Então, esse dinheiro aqui, ele está totalmente correto. Porque tudo que entrou, eu tirei nota e tudo que saiu, eu tenho documentação fiscal. Eu tenho documento para me provar a origem. No final, sobrou meu lucro. Esse lucro eu posso transferir para o meu CPF e pagar minhas contas particulares. E é difícil, né, assim, trazendo já pra minha realidade, né, porque o PJ hoje, na minha realidade, é o quê? PH Cash, trabalhos como influenciador, apresentador, outros trabalhos. Nem tudo a gente consegue nota. É difícil, por exemplo, vou no mercado pra fazer uma compra pro PH Cash. E às vezes é uma compra pequena, que aquilo ali já vai gerar a gente tá correndo, não tem o tempo de pegar a nota e passa batido, né? Então acaba que fica um pouco diferente o valor real, Sim. né, gasto. Ele distorce do que a contabilidade apresenta. Sim. Aí é o que acontece que muitos empresários, na hora que a gente fecha a contabilidade, e fala assim, e a gente informa isso que é o lucro que a gente está fazendo para o imposto de renda, Dirceu, mas eu não tenho esse lucro não, cadê esse dinheiro? É justamente essas pequenas particularidades, porque muita despesa que os empresários têm não tem nota, ou seja, na contabilidade para mim representa lucro, porque eu não tive nota disso, mas no seu financeiro é despesa, porque você teve a compra ali do café, da limpeza, da faxineira, disso, daquilo. Então, ou seja, são Assim, vários no meu fatores. caso, o estúdio fica na minha casa, né? Então, água, luz, internet, às vezes até produtos da casa mesmo fica um pouco diferente. Eu tenho o cartão de crédito separado do PH Cash pra gente ter Sim, controle do que tá gastando, mas tem coisas que não sim. dá, né? Fica tudo misturado. Não é só você, empresário, que solve esse problema. O que a gente sempre tenta orientar é o quê? Ah, Dirce, eu não consegui nota. Então, beleza, essa parte aqui é de coisas que você não tem nota. Então, transfere para o seu CPF e paga por lá. Ou tenta se brindar mais e sempre pedir, nem que seja o cupom fiscal. Manda para nós o cupom para a gente contabilizar. Mas é sempre interessante, dependendo do seu, a gente compra. Então, beleza. Então, eu vou fazer um cadastro na minha empresa, no supermercado, e eu vou comprar lá e no final do mês ele me manda a nota. Que aí é tudo hábito e rotina na vida da gente. A gente sabe que a gente, pós-pandemia, nos acelerou muito. Então, a gente sempre vai para o lado mais prático. Mas é aquele detalhe, a gente empreender, a gente tem algumas regras e obrigações. A gente só tenta burlar e quebrar, mas a gente não pode, né? Tem que Aí a gente seguir. pode ter alguma consequência disso, né? Então, ou seja, já que eu tenho algum padrão, eu tento criar ou crio um cadastro no fornecedor, eu sei que tudo que eu vou comprar para a empresa, eu vou lá naquele fornecedor e compro lá no final do mês e ele me manda a nota. E eu pago depois o boleto dele, algo assim. Então é criar algumas estratégias que faz sentido, né, para cada empresa. O que faz sentido para você não faz sentido talvez para mim, né? Cada um tem que adaptar. Eu vou ter que, às vezes, refinar um pouco mais ainda, né? Porque muita coisa a gente já faz, já consegue, mas outras, com essa rotina acelerada que a gente vive, Sim. é muito complicado. Já melhorou muito de quando você entrou lá, É, né? mas vamos lá. Mas um passo. Vai Um chega passo de lá. cada vez, isso. Tá dando certo, né, Dirceu? Tá Tem a ótimo. contabilidade comigo. Tá ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta. Quando uma movimentação vira indício de renda? Essa pergunta é até legal porque, por exemplo, às vezes são movimentações pequenas, né? Passa um Pix para um amigo, para família, isso volta, né? Quando que tem valor? Como que funciona Não, isso? não tem. Como que funciona? Entrou um dinheiro na minha conta. De que é? De onde que é esse dinheiro? Porque se a Receita chegar a nos fiscalizar, normalmente ela notifica.
E a gente tem que ter documentação hábil para provar. Entrou aqui 5.000. Tá, esse dinheiro é de quê? Dirceu, isso que foi de um serviço que eu prestei. Opa, então serviço é o quê? Renda. Se é renda, eu tenho que fazer o quê? Declarar e recolher imposto. Ponto. Dirceu, não, esse aqui foi de uma venda ou foi de um dinheiro que eu emprestei para um amigo. Opa, então você tem documento? Tem alguma coisa pra gente provar? Porque só no ato verbal o auditor talvez não vai confiar. Então, você, sempre aquilo que não for renda, é tentar trabalhar com o máximo de documentação possível, entendeu? Dirceu, esse aqui foi um dinheiro que eu emprestei para um amigo, tá? Tem algum documento formal que eu posso utilizar como defesa? Porque para eu trabalhar com o auditor, ele vai me pedir documentação. Que documentação que eu tenho? Entendeu? Então, para a pessoa não ter nenhum problema, ela tem que tentar fazer alguma documentação, né? Ah, emprestei aqui um dinheiro, tá, mas você fez uma promissória, tem um e-mail formalizando um empréstimo, alguma coisa assim, porque eu tenho que ter documentos para me fazer uma defesa, Que né? muitas vezes nessas relações mais informais, né, Eu tenho um print de uma conversa, não alguma coisa assim, não sei, aí eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho em mãos. Aí a gente vai depender do outro lado da mesa. Ele vai aceitar ou não? Entendeu? Então aí é onde que a pessoa tem que fazer esse filtro. Ah, Dirceu, porque a maioria que acontece é o quê? O dinheiro tá pingando, mas é da renda que ele tá tendo. Se é da renda que ele tá tendo, ele tem que fazer o quê? Declarar e pagar um imposto. Não, eu não quero, porque a nossa carga tributária é muito alta. Realmente é. Eu concordo, é desleal. Mas é a regra do jogo. Eu sei que tem que pagar. A partir do momento que eu opto em não pagar, eu também tenho que estar ciente de todos os riscos e as penalidades que eu tô correndo. e com essa reforma eu acho que o risco fica maior, né, de cair numa malha fina aí da vida. A fiscalização nos cursos que a gente está participando tende a ser mais presente e o prazo cada vez menor, né? Então, ou seja, se antes a fiscalização demorava aí 1 ano, 2 anos, 5 anos para te pegar, a tendência é que agora ela seja menor, ela seja mais quase em tempo real, vamos falar assim, né? Porque eu só recebi com o split payment que a Receita está implantando aí para retenção dos impostos. Você acha que isso aí não vai estar monitorando? Você acha que isso aí não vai ter alguma coisa que a Receita vai implantar para frear essa sonegação, esse dinheiro que não está gerando imposto e arrecadação para o país? Então, isso aí vai ter alguma estratégia a gente vai ter surpresas. Então, para já não ter surpresa, é melhor a gente já começar a Se organizar organizar, agora. estudar. Se eu estou informal, eu organizar uma empresa. Se eu sou MEI e eu estou movimentando acima do limite, opa, então já vou organizar agora e já vou transformar para uma empresa normal, porque a tendência nos cursos e nas palestras é que a fiscalização se torne cada vez mais pesada. Eu acho que é bem comum na vida das pessoas isso, viu? Muitos MEIs aí não estão muito certinhos não, Não, né, movimento em hoje conta de família, é, acontece bastante. hoje é normal que um empresário crie uma empresa no nome do pai, da mãe, até do filho. Tem uns que chegam lá e falam, o meu filho tem 10 anos de idade, dá para criar um CNPJ? Então, ou seja, é uma realidade E que para dá? burlar não dá não. Então, ou Vai, não seja, sei, velho. é uma coisa Às que vezes vai lá pra arrumar um menino pra pois é, tem gente que, mas não dá. Não dá, a pessoa tem que ser maior idade, né? não Mas compensa os gastos não, né, não disso. compensa a dor de cabeça, enfim. Vamos criar outra estratégia que tem, que ajuda. Mas o que o empresário tem que ficar ciente? Por exemplo, agora no final do ano, em novembro, a Receita soltou uma instrução normativa, que é onde ela pega a empresa no mesmo segmento que está o nome do pai, da mãe, do irmão, e informa isso aqui no grupo econômico. Formou no grupo econômico, ela verifica, se é MEI, ultrapassou o limite do MEI, juntou 4 empresas ali. Nossa, as 4 aqui é um grupo econômico. Cada uma movimentou tanto. Então ela desenquadra todo mundo, atua todo mundo, gera imposto para todo mundo. Olha pra você, isso que não tinha. Então a Receita, ela tá um passo à frente em estratégias. Então hoje não tinha uma regra para grupo econômico. Em novembro foi criada. Então justamente isso, o marido e a esposa têm uma empresa no mesmo segmento. A Receita entende que isso aqui é burlar a regra, porque são CPFs diferentes, antes não pegava, agora pega. Então, ou seja, é criar algumas estratégias. Quem é MEI ultrapassou o limite do MEI, eu lá no escritório, por semana, 2, 3 empresas, toda semana me procura MEI, falando
que está com problema. Ontem mesmo estava atendendo um empresário lá, dois, na parte da tarde, que um estava movimentando, foi ver no escritório dele, que ele trabalhava de contabilidade, não estava mandando as guias, aí simplesmente devolveu os documentos para ele. Na hora que ele foi levar lá para mim, eu fui orientar: sócio, você passou uma fiscalização e sua empresa em setembro recebeu um auto de intimação e desenquadrou você 2 anos atrás. Ele falou: disso eu não sabia. Então, ou seja, ele está desde setembro desenquadrado do MEI, não saber. A Receita desenquadrou ele 2 anos, ou seja, ele vai ter que entregar toda a contabilidade fiscal 2024, 2025. Isso aqui ele tirou nota e faturou um valor considerável, por isso que a Receita pegou. Ele vai pagar imposto, esse imposto vai gerar multa e juro, ele vai pagar imposto da declaração, as declarações vai gerar multa, né? E vai pagar a contabilidade de 2 anos. E se ele não fizer, o CPF dele vai ser bloqueado. A Receita pode fazer a autorregularização dele e tributar e aplicar uma multa por sonegação. E hoje sonegação é crime. Então, tem que ter cuidado, tem que procurar um profissional habilitado, entender mais o seu negócio, questionar algumas particularidades. Hoje, correr risco tem que ser de forma estratégica. Não pode ser de qualquer jeito. E tá ficando mais complicado, né? A coisa que a gente escutou muito também durante as notícias em relação à reforma tributária é sobre aluguel. Acho que a gente pode entrar na temática aluguel, porque eu acho que é um ponto importante também. Porque hoje acho que ó, tá escrito aqui, quem recebe aluguel tem que declarar sempre. Sim. Acredito que antes não era tanto assim, como que Não, muda de fato? é aquele detalhe que a gente falou da renda, né? É um dinheiro que entra todo mês na minha conta, é de quê? É uma renda de aluguel. Então, se é uma renda de aluguel, eu teria que fazer o carnê-leão, caso obrigatório, que limite o limite da isenção, ou se não, quando eu declarar um imposto de renda, eu declaro lá o valor mensal que eu recebi de aluguel. Independente do valor. Independente do valor. É obrigatório. Se eu não declaro, eu estou ciente de todos os riscos e penalidade do fisco. É obrigatório. O que a questão de aluguel, a reforma tributária está impactando? Que mesmo eu, pessoa física, eu posso ser contribuinte do IVA, que é o IBS-CBS. Hoje, eu não pago, eu só pago o imposto de renda e mais nada. Então, se eu sou aqui, né, um proprietário de imóveis, acima de 3 imóveis que tem no meu nome, e eu recebo aí, eu acho que esse ano, até o ano passado era 240, e esse valor ele vai reajustando ano a ano conforme o índice. Eu não sei se ele passou para 250 mil. Se eu recebo acima de 240, 250 mil ano de aluguel, eu sou contribuinte do IVA. Então, eu vou pagar aqui uma estimativa aí. O IVA tem estimativa entre 26% a 28%, ainda não definiu, mas vamos usar aqui 28%. Eu vou pagar 28% de IVA, que é o IBS e o CBS, mas imposto de renda. O IVA nada mais é que o imposto sobre o consumo, que é um antigo PIS e COFINS, e o ICMS e ISS. Então, o IVA é o quê? É a soma do IBS e do CBS. O IVA é a soma dos dois. O que significa essas siglas? Só para a gente voltar nelas. Você consegue... Imposto sobre Valor Agregado, que é a soma do IBS e do CBS. E agora eles criaram outro imposto também, que isso aí só alguns segmentos que vão ser impactados, com o imposto seletivo. É aquele imposto, aqueles produtos que fazem mal à saúde. Vão ter esse adicional de imposto também, tá? É mais difícil para eles, né? Esse aí eu gostei. Esse aí vai ser impactado também. Esse foi o único que eu achei bom até. Então, alguns segmentos que comercializam, por exemplo, cigarro, algumas coisas assim, pode ter impacto e a sanção desse imposto também. Peraí, o gin também entra nessa história? Não sei se a bebida alcoólica tá no meio aí, não. Vamos voltar pro aluguel, de brincadeiras à parte. Se a gente não rir um pouquinho, nossa pesado, é pesado. Imagina doido. Imagina um dono de aluguel aí que recebe, hoje eu tenho um prédio aqui durante o ano, eu recebo 300 mil de aluguel aqui. O cara já vai ser impactado pelo imposto, né? Que aí a gente tá falando em torno de 28% na pessoa física, mais 27,5% que é o imposto de renda. Então, ou seja, a gente tá falando aqui que a metade do valor o governo tá
catando Pegando. para ele. Então, ou seja, aqui vale o quê? Estratégia. Será que não está no momento de eu abrir aqui um CNPJ, uma imobiliária, eu transferir todos esses imóveis para cá, ou criar uma hold? Que estratégia? Dependendo no imposto aqui no CNPJ, o meu imposto será menor. Então, são estratégias que a pessoa tem que ponderar, pontuar e fazer conta. Planejamento. É isso para quem tem muitas casas de aluguel, né? E Sim, quem não tem, às vezes aluga uma casa, um imóvel normal, só, o importante é declarar no imposto de isso. renda. Quem tem imóvel, um imóvel, dois imóveis, isso aí é tranquilo, né? Para ser contribuinte, eu tenho que ter acima de 3 imóveis e faturar acima de 240 mil. Se eu tenho 4 imóveis, mas eu tenho aqui de aluguel só 50, então você não encaixou na regra. Outro impacto é quem tem imóveis e Airbnb. Então, esses aí, por estar na plataforma, também vão ser impactados, né? Então, eles vão ser contribuinte, não importa se eu tenho um imóvel, dois, se eu não estou faturando 250, não importa. A tendência é que esses vão ser taxados pelo imposto, né? Os 28%. E, logicamente, se o imóvel está no meu nome, mais a tabela progressiva do imposto de renda também. Então, O complicado disso é que impacta também para as pessoas que consomem, né? justamente porque é aquele Vai ficar detalhe. mais caro, Isso. Se eu né? pago o imposto, eu vou reajustar isso no valor. Se hoje você me paga tanto, amanhã você vai me pagar mais tanto. É, porque assim, é o pensamento mais óbvio. Vai ser difícil manter as coisas É, no preço que estão, né? é ruim por ambos os lados, porque o que acontece? A tendência do consumo é diminuir, porque cada vez mais Não é todo mundo que vai seleciona conseguir. quem é o poder aquisitivo ali cada vez menor, né? E cada vez a pessoa do outro lado também não vai ter, não vende, não vai ter a renda, não vai poder investir, não vai poder crescer. Então, ou seja, estagna aqui o mercado, né? O efeito demanda, né? Nossa, gente. É um impacto. Aí a gente tem que ver como que vai ser essa transição, como que o mercado vai aceitar, que estratégia que cada um vai absorver para a gente dar conta de passar essa transição aí, né? Pagar os aluguéis via Pix ou depósito muda alguma coisa? Não, Mesma coisa, né? mesma coisa. A forma de pagamento não impacta nada. O impacta é o jeito que você trata esse rendimento, essa renda. Você está declarando? Tá ok. Não tá? Então fica atento, regularize. Você falou do Carnê-Leão. Vamos Sim. explicar de fato o que que é esse Carnê-Leão? Carnê-Leão é simplesmente uma prestação de conta do contribuinte com a Receita Federal mensalmente. Então, ou seja, eu entro na plataforma da Receita, coloco lá todos os meus ganhos, eu identifico o CPF da pessoa que está me pagando, né? E se aquela atividade minha ela gerou alguma despesa, eu posso lançar as despesas. Eu sou aqui um dentista. Então eu vou lançar lá durante o mês todos os meus as minhas consultas, os meus tratamentos que eu fiz durante no meu consultório. Mas eu tive aqui energia, água, luz, o próprio material que eu utilizo ali para fazer os tratamentos, mas que eu tudo tem que ter nota. Eu tenho que ter nota no meu nome, eu tenho que estar com a nota no endereço do meu consultório. Então, durante o mês aqui, eu faturei 20 mil. Eu tive aqui nota aqui de 12 mil reais de despesas que eu tenho aqui, e é tudo fiscal, não pode ser nada recibo. 20 menos 12, sobrou 8. Em vez de eu pagar um imposto sobre 20, eu pago um imposto sobre 8. Mas tudo na plataforma do governo, documentado e formalizado. Quando vira o ano lá no imposto de renda, eu vou lá e jogo isso tudo para declaração de imposto de renda. Vai ficar cruzado. Por quê? Porque está lá o CPF de quem me pagou. Se a pessoa utilizar na declaração de imposto de renda, né, esse benefício de médico, de dentista, ele vai informar lá o meu CPF como dentista. E vai cruzar, vai achar, vai amarrar a informação. Se um declara e o outro não declara, aí já dá problema de malha, né? Então, o Carnê-Leão a gente faz para profissionais autônomos. É a prestação de conta mensal para a Receita Federal. Entendi. Ó, para a gente falar sobre essa parte de aluguel ainda, qual que é a diferença da pessoa física alugando, a imobiliária intermediando, que acho que é o caso de muitas empresas. Primeiro esses dois pontos, pessoa física e colocar na imobiliária. Tá, vamos lá.
A pessoa física, quando ela aluga, ela vai recolher o imposto e vai ser tributado conforme a tabela progressiva do imposto de renda. Ela pode chegar até 27,5, que é a alíquota máxima. Então, dependendo do valor, para quem tem aluguel, tanto de imóvel ou tanto arrendando fazenda, imóvel rural, se analisa e se estuda isso, né? O que na pessoa física está gerando de imposto para mim? Que a alíquota ela parte de 7,5% até 27,5%. E a gente faz uma simulação, por exemplo, Dirceu, e se eu pegar, abrir um CNPJ, transferir todo o meu patrimônio para o CNPJ e eu alugar por lá? Qual que é o impacto? A gente está falando aqui da pessoa fixa de 27,5, um CNPJ que é onde ele vai pagar talvez, isso no hoje, 11,33, né? Na reforma tributária, eu não lembro de cabeça, então aí eu fico devendo, mas pode entrar em contato que a gente olha. Então, hoje, no cenário que a gente está vivendo na antiga modalidade, há uma economia muito grande, né? Eu tenho lá empresas que fizeram essa mudança, né? Tirando um patrimônio da pessoa física. Então, a gente fez um estudo aonde que na pessoa física ele está ficando muito oneroso e jogou isso tudo para o CNPJ. E uma Mas tem que ser economia um gigantesca, CNPJ específico? específico. Porque aí o que ele faz? Ele faz o contrato, faz ali a tributação do valor, e a tributação ela é bem menor. Aí é planejamento. Aí a gente volta na palavra de novo. Planejamento. Então hoje, cada negócio, cada caso tem que ser planejado, estudado, verificar o que faz sentido para a pessoa ou não. Dependendo de se eu tenho um aluguel aqui de R$ 2.000, eu vou abrir um CNPJ? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, para ele, continua na pessoa física, mantém lá, do que para que abrir um CNPJ, eu vou pagar 11,33 mais a contabilidade. Fica mais Não faz oneroso, sentido. não faz sentido, né? Agora, para eu tenho um imóvel no CPF e em vez de eu tomar conta, eu fui ali na imobiliária e eu pago a comissão para a imobiliária. Mas a diferença é o quê? Que eu aluguei aqui um imóvel de 3.000, eu passei para a imobiliária. Ela me pega 10%, então ela me deposita só 2.700. Em vez de você pagar um imposto sobre 3.000, você vai pagar sobre 2.700. Esse 10% a gente utiliza a nota da imobiliária para prestar conta para o governo. Esse imposto é quanto? Do imposto de renda? Na pessoa física, É. ela chega a alíquota até 27,000%. Na pessoa E física. depende do valor. Depende do valor. Aí depende, por exemplo, se for um valor, por exemplo, esse ano a gente está falando para quem tem uma renda total até 5.000, é isento, não paga nada. No ano passado, né, esse ano, a gente vai prestar conta somente na declaração do ano que vem. Então, essa renda, é importante eu frisar isso, porque muita gente está tendo dúvida e me chamando sobre isso. Dirceu, Não é agora, né? esse ano eu tenho que declarar imposto de renda porque minha renda está abaixo de 5.000. Não. A declaração de imposto de renda esse ano é referente à a renda do ano passado. Então, as regras do ano passado eram uma. Agora mudou. Esse ano, é outras regras. Mas ela vai valer para sua declaração de imposto de renda somente em 2027. Então, para você que ganha menos que 5.000 no ano de 2026, em 2027, bem provável que você não tenha que declarar. Mas para a gente ter certeza, é somente quando chegar no ano que vem, a Receita solta as regras. Se Qual, você se enquadrou, beleza. qual era o valor? Acima de quanto que No caso, a declaração de imposto de renda do ano passado, a regra era acima de 32.500, por aí. Quem ganhou isso durante o ano era obrigado a declarar, quem ganhou abaixo era isento. 32 mil por 12? Deixa eu fazer a conta rápida pra gente ver aqui. Aí uns 2.700, 2.800. Dá quase 2.700. E aí, essas pessoas que receberam isso ano passado, então são obrigadas a declarar esse ano. Quem recebeu acima disso, a Receita ainda não soltou as regras desse ano, né? Ah, sim. Ela solta agora no final de fevereiro e início de março as regras. Se ela manter o mesmo patamar do ano passado, a gente estima, né? Vamos jogar, arredondar aí para 3.000, 2.800, 3.000. Quem ganhar esses valores acima, esse ano é obrigado a declarar para não ter bloqueio do CPF, não ter bloqueio na sua conta bancária, né? É obrigado. Aqueles que ficará abaixo da isenção, aí é opcional. Só se quebrar alguma outra regra, porque a Receita, ela solta várias regras. Se você atingir uma, é obrigado a declarar.
Acho que deu para entender essa parte de aluguel, né? O que importa, então, é declarar de qualquer forma, Sim. seja, né, no imposto de renda ou através do CNPJ. E aí, caso tenha alguma dúvida, é importante procurar um profissional, né, habilitado, que tenha conhecimento para tirar essa dúvida, né? Então, fiquei com dúvida, é melhor entrar em contato, tirar todas as dúvidas, do que ter uma surpresa da hora para outra. O CPF está bloqueado, ter que fazer algo atrasado, pagando multa, enfim, fica mais caro. Ô, Dirceu, durante toda essa conversa, a gente falou muito sobre as regras, né? Sobre os riscos de cair numa malha fina, né? Sim. Para deixar claro para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente, quais são os principais pontos ali que levam as pessoas, às vezes, comuns a cair nessa malha fina? Hoje os erros comuns que levam até a malha é a não declaração de alguma renda. Talvez a pessoa trabalhou em 2, 3 empregos e esqueceu, e não manda o informe de rendimento para o contador, e a gente não lança, aí cai nessa malha de declaração. Recibo de médico, dentista, tudo que é gasto com a saúde, hoje tem muita malha, porque hoje, infelizmente, tem muita gente que arruma alguns recibos que não foi a realidade, né? A Receita cruza a informação e não bate, né? E com isso tá caindo muito em malha. Então, é importante sempre andar correto, né? Se eu contratei um serviço num profissional, eu paguei por ele R$ 500, que eu declaro somente os R$ 500. Porque se a Receita me pedir um comprovante Pix, eu tenho para me dar. Se eu pedir um recibo de 1.000, como que eu vou provar os outros 500? Então hoje a Receita está bem pertinente nisso. Questão de pensão também, está caindo muito também, porque a mãe declara um valor, o pai declara outra, e as informações não batem, não amarram. Questão de aluguel também, tem alguns inquilinos que declaram que paga o aluguel, o dono do imóvel não paga, não declara que recebeu e também não paga imposto. Donos de imóveis rurais de arrendamento também. Seria mais essas particularidades que está sendo frequente, a pessoa está caindo na malha. A gente vai repetir algumas coisas aqui nessa brincadeira, entre aspas, final, né? Não é nada de brincadeira. Queria que fosse um bate-bola daqueles de fazer zoeira, mas não é. Tem muita informação, fake news que a gente sempre escuta, né? Mas para deixar claro mesmo para as pessoas, vamos fazer uma espécie de bate-bola com informações, fake news mais comuns. Aí você me responde se é mito ou verdade. Eu vou colocar então, fazer o quadro aqui. Fake news da reforma tributária. O Pix vai ser taxado? Mito, Se eu movimentar mais de 30% do meu salário no banco, a Receita cobra imposto? mito, Transferência entre contas da mesma pessoa gera imposto? mito. Quem recebe Pix todo dia, au- Quem recebe Pix... Eita, nós. Quem recebe Pix todo dia automaticamente cai na malha fina? Automaticamente não, mito. Ele pondera, e o risco dele se torna grande, mas automaticamente não, né? Ele corre o risco sim de cair na malha. Não é por dia, né? É Não, por não. movimentação Olha a mesmo. movimentação e vai ser comparado com aquilo que ele declarou. Aluguel recebido por Pix não precisa ser declarado. Mito. Claro que precisa, né? Óbvio. Lógico, lógico, é uma renda. A Receita Federal sabe tudo que entra e sai da minha conta? Ela cruza dados e informações. Não tudo. Ela sabe do geral da informação. Então é mito. Ó, Hum, verdade, né? É. MEI não corre risco nenhum com a Receita? Mito. É o que mais corre. Ele é uma empresa como qualquer outra. Normal. Esse parece que um É que o uma MEI romantização do é, MEI. é que ele é brindado. Não é, É né? que ele é uma criancinha não. Hoje, das empresas que é mais fiscalizada e que eu recebo no escritório, é MEI. Se eu guardar dinheiro em casa, o governo nunca vai saber? Hum, é mito. Porque esse uma hora eu vou usar esse dinheiro. Eu vou trocar de carro, eu vou comprar algum bem. E de onde veio esse dinheiro? De onde que eu tirei para comprar um carro, pra comprar um Sei, lote? perdido ali, ó. É. Então,
Uma hora a conta chega e pode chegar pesada. Ah, tô guardando tudo debaixo do colchão ali, que isso? Foi como dizer, é o dinheiro da cueca, na mala, Oh, né? meu Deus, estamos ferrados. É. É. Quem ganha pouco não precisa se preocupar com o imposto? Você vai pagar um imposto conforme a sua renda. Hoje, quem ganha abaixo de 5 mil não tem imposto a pagar. Então, depende daquilo que a pessoa recebe, né? Então, é conforme a sua renda que você vai estar pagando o seu imposto. Para fechar, misturar conta pessoal com conta da empresa não dá problema. Um mito. É um dos maiores problemas e um dos maiores desafios que o empresário tem. Então, hoje, o maior problema em termos de gestão e também de responsabilidade fiscal é misturar. Aqui tem só um adentro, o PH, que a Receita pode descaracterizar a natureza jurídica e ela pegar toda a movimentação e passar tudo para o CPF e tributar 27,5%. Então, que é o maior risco que o empresário, o maior erro que acontece quando ele mistura pessoa física e jurídica. Foi uma das primeiras coisas que você me explicou quando a gente começou a trabalhar juntos, né? É, Como você disse. a primeira coisa que eu sempre pondero com o É, empresário é isso, né? Logicamente que eu não posso pegar e todo dia vir em casa só não faz esse Pix aqui, não. Porque cada empresário, ele tem que ter ali fala assim, a liberdade de gerir o seu negócio. Minha função como contador é orientar e falar os caminhos. Esse caminho é o correto, esse aqui, se você seguir por ele, você tem que estar ciente das penalidades. Você vai decidir qual caminho você quer trilhar. Dirceu, esse assunto todo desse podcast é um assunto mais técnico, mais difícil, mas que a gente Mais chato? precisa encará-lo, né? Sim, Eu sim. até brinquei com eles aqui nos bastidores que, tô deixando isso de lado, tanta coisa pra preocupar, mas chega um momento que a gente precisa realmente Sim, sim, encarar, né? Bater de frente mesmo, porque impacta diretamente nos nossos negócios, né? sim. Pra gente fechar, né, eu queria te fazer perguntas finais mesmo, pra deixar mais claro pra todo mundo. Ó, o que toda pessoa deveria fazer a partir de agora? Planejar, né. Primeira coisa, procurar entender, né. A gente vai ter alguns eventos, inclusive fica aqui o convite. Dia 25 agora de fevereiro, a gente vai ter uma palestra ali explicando um pouco mais sobre a reforma tributária na CDL, né. A gente foi convidado lá. Então a gente vai estar fazendo esse bate-papo lá A partir de que horário? às 19h30. Então todos estão convidados em estar participando lá, entender um pouquinho mais do assunto, né. Vai estar eu lá e toda a minha equipe lá para poder fazer esse bate-papo e poder ajudar todos os empresários da cidade e da região também. Sentar, né, com o contador depois, entender quais cenários, o que que impacta, o que que não impacta e o que que necessita já dar andamento a partir de agora, nesse ano. Qual o foco que ele tem que centralizar as suas energias, né. E fazer a transição a de mais branda, suave possível, né. A gente como contador está aqui como parceiro, como apoiador nesse momento aí de ajudar o empresário a fazer essa transição. Deixa um conselho final para quem morre de medo de pagar imposto. A questão do imposto, para quem praneja, ele não onera, né. Então para aquela pessoa que não praneja, aí ela paga caro. Então, ou seja, que procure entender, por mais que seja um lado chato, o empresário também tem que ter um pouco ali de conhecimento, saber um pouco o que pode, o que que não pode, entender um pouco as precificações e o que que isso vai impactar nas minhas precificações, que estratégias eu tenho que fazer. Então, entender um pouco mais sobre essa reforma em termos de palestra, curso, bate-papo com o próprio contador e já organizar a casa para já fazer essa transição. Então, hoje o foco do empresário é o quê? Planejamento. Foque suas energias em planejamento. Organizar o que o seu negócio precisa mudar para adaptar na reforma tributária. Dirceu, eu te agradecer então, né, por dividir com a gente tantas informações aqui. Tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas que vão assistir esse episódio. Já peço para vocês aí compartilharem bastante, né, para as pessoas ficarem cientes de fato do que é essa reforma tributária. Quero agradecer você em nome de toda a LLE também, né, juntamente com toda a LLE.
pela parceria de sucesso aqui no PHCast, por acreditarem no nosso projeto, que vocês continuem com a gente nas próximas Deus quiser. temporadas aí. Queremos manter isso aqui vivo, né? Como Sim, se sim, diz. Contem com a gente sempre. E que as pessoas possam procurar, né, vocês aí também para esclarecer mais dúvidas, né? Entender o que pode ser feito. Você falou de alguns novos serviços aí, essas consultorias que podem ajudar muito, né, sim, durante esse processo de planejamento. Você começou o episódio falando sobre planejamento, estamos fechando com planejamento sim, também, né? sim. Eu que agradeço pela oportunidade, por ter aberto esse espaço para nossa empresa. Agradeço pelo carinho, né? É uma grande satisfação e um desafio pessoal em estar aqui, né? Por mais que a gente conversa com o cliente, tem uma liberdade, mas eu tenho minhas limitações de vergonha, alguns Mandou super detalhes. bem, viu? Nem parecia que tava gravando, não. Mas eu fico satisfeito pela porta aberta, né? Pelo carinho que tem com a gente, com a equipe. A gente coloca à disposição, né, de vocês aí, que precisar tirar dúvida, tanto minha, da minha equipe, a gente está lá para auxiliar você, empresário, a entender, a passar essa transição de forma suave e conte comigo e com a equipe da LLE. Muito obrigado aí pelo carinho e pela parceria. Show de bola, muito obrigado, viu? Pessoal, mandar um beijo aí para toda a equipe LLE. E chegamos ao fim, né? De mais um episódio do PAcast. O próximo episódio será o nosso último da temporada, então não percam. Próxima segunda-feira aí, dia 16, fecharemos aí com chave de ouro a quarta temporada do PAcast. Depois de tantas histórias ouvidas aqui, né? Vai ser um episódio bem bacana, divertido, não deixem de conferir. E compartilhem bastante, né? Como eu disse aqui, esse episódio foi muito informativo, esclarecedor. E agora eu vou fazer o meu planejamento com o Dirceu aqui. Não vai embora, não. Vamos fazer essa reunião agora. Um beijo, até o próximo episódio.